Olá, pessoal! Nossa aula de hoje é sobre plano cartesiano. Então, a gente vai começar a entender como funciona o que é um plano cartesiano, tá? Então, vamos lá. Então, plano cartesiano. Plano cartesiano é a mesma... a batalha naval, ela partiu da ideia de um plano cartesiano. Então, imaginem essa batalha naval, que é aquele joguinho que vocês estão acostumados a jogar, tá? Para eu eliminar esse navio aqui, ó, eu preciso atirar no número 2 e 3, certo? Já para eu eliminar esse navio aqui, ó, eu preciso atirar nesse número aqui, menos 2 e 4. Vocês normalmente jogam batalha naval com aqui sendo letras A, B, C e aqui sendo números. A ideia é a mesma, tá? A diferença é que nessa batalha naval aqui foi colocado só números. Números aqui e números aqui. Mas para a gente explodir os naviozinhos, a gente precisa ligar um número onde ele está com outro número onde ele está. E aí a bomba cai exatamente em cima do navio, tá bom? Então, num joguinho de batalha naval, o que a gente vai aprender agora, é mais ou menos parecido com um joguinho de batalha naval, tá bom? Bom, então, como sempre, tem uma historinha para tentar ajudar vocês a entender o conteúdo, tá bom? Lembrando que essa historinha, ela só serve para que vocês entendam a matéria. Depois a gente vai ter que entender tudo isso aqui também usando a matemática, tá? Então vamos lá para a nossa historinha. Imaginem uma cidade onde moravam meninas e meninos, tá? Mas essa cidade, ela era um pouquinho diferente, ela era um pouquinho esquisita, porque só tinham duas ruas nela. Uma rua na horizontal, que era onde moravam só as meninas, e outra rua na vertical, que era onde moravam só os meninos. Então reparem, olha que cidade estranha. Essa é a cidade. Na rua horizontal eram casas só das meninas e na rua vertical eram casas só de meninos. A única, a única pessoa, as únicas pessoas nessa cidade que moravam na mesma casa era o zero, porque tanto o zero menina quanto o zero menino, os dois moravam nesse encontro aqui, ó, no encontro das duas ruas, tá? Que é o que a gente chama de origem. Isso aqui que eu acabei de fazer, esse desenho que eu acabei de fazer, a gente chama de plano cartesiano. Mas por enquanto, ele vai chamar para a gente só a nossa cidade, tá bom? E esse encontro aqui, ó, entre as duas ruas, é exatamente onde mora o zero. Tanto o zero menina quanto o zero menino, tá bom? Bom, então nós já temos aqui a nossa cidade, já conhecemos a rua onde ficam as casas das meninas e já conhecemos a rua onde ficam as casas dos meninos, certo? Ótimo. Então agora vamos ver o que acontece, como é o movimento dessa cidade. Bom, o problema é que os casaizinhos, eles se conhecem e acabam namorando. Mas que casaizinhos, pro? A menininha e o menininho. E como que eles fazem para se encontrar? Olha que complicação. Então, nós temos a rua das meninas, nós temos a rua dos meninos. Vamos supor que a menina 1 se apaixone pelo menino 1 e eles queiram se encontrar. Como que eles vão fazer para se encontrar?
A menina 1 só pode andar para cima ou para baixo. Todas as meninas, elas só podem andar ou para cima ou para baixo. E todos os meninos só podem andar para um lado, para a direita ou para a esquerda. Então, o que acontece? Se a menina 1 quer namorar, quer encontrar o menino 1, o menino 1 sai da casinha dele e espera a menina 1 aqui. E a menina 1 sai da casinha dela e sobe até encontrar ele aqui. Esse aqui, ó, é o encontro dos dois, do casalzinho, da menina 1 com o menino 1, tá? Então, vamos ver alguns exemplos. A menina 3 quer encontrar o menino 2. Então, a menina 3 sai da casa dela e o menino 2 sai da casa dele. E os dois se encontram aqui onde é o encontro deles. Então, esse pontinho onde apareceu esse pontinho aqui, é onde acontece o encontro da menina 3 com o menino 2, tá? Outro exemplo. A menina menos 2 quer encontrar o menino 3. Então, a menina menos 2 sai da casa dela e o menino 3 também sai da casa dele. E o encontro deles acontece onde? Bem aqui, onde eu coloquei esse pontinho, tá? Mais um exemplo. A menina 4, então a menina 4 tá aqui, ó. Quer encontrar o menino menos 3. O menos 3 tá aqui, ó, não tá? Então, agora não adianta a menina 4 subir como as outras meninas tinham feito. A menina 4 vai ser obrigada a descer. Então, ela vai descer e o menino menos 3 vai vir encontrar com ela. Onde vai acontecer esse encontro? Bem aqui nesse cantinho. Tá bom? Bom, mais um exemplo. A menina 2, que é essa menina aqui, quer encontrar o menino 0. Aí aqui a gente tem um probleminha. Por quê? O 0, não moram os dois zeros na mesma casa? Tanto a menina quanto o menino? Então o 0 não leva ninguém para namorar na casa dele. Ele sempre vai namorar na casa do namorado. Isso significa que o 2 vai ficar em casa mesmo e o 0 vai vir encontrar ele. E onde vai acontecer esse encontro? Na casa da menina 2, tá bom? Porque se os dois fossem namorar na casa do 0, ia ter o outro 0 de vela. Aí não tem graça, né? Encontro de namorada não pode ter vela, não é verdade? Então, quem que sai de casa? O 0 sai de casa e vai ao encontro da namoradinha, que é o 2, tá bom? Bom, como a gente representa tudo isso de uma maneira mais simples? Professora, eu vou ter que sempre ficar escrevendo o casalzinho menina menos 2 e menino menos 5 querem se encontrar? Não, claro que não. Lembra que a matemática é preguiçosa? Então vamos lá. Nós temos a Rua das Meninas, a Rua dos Meninos e nós temos o casal. Cada casal é representado por um par ordenado. Então, aqui na matemática, a gente não chama de casalzinho, a gente chama de par ordenado. Por que par ordenado? Porque a ordem faz toda a diferença, tá? Então, na matemática, eu brinco que a matemática ainda é cavalheira, ainda existe cavalheirismo. As meninas sempre vêm primeiro. Então, primeiro, em cada casalzinho, primeiro vem quem é a menina, depois vem quem é o menino. Então, vamos lá, um exemplo de par ordenado.
Então, o par ordenado que a gente chamou de A, ponto A. O primeiro número que aparece é a menina. Então, a menina 3 quer encontrar o menino 2. Então, o primeiro número é a menina, o segundo número, o menino, tá? Então, como que a gente faz isso aqui no gráfico? A menina 3 sai de casa e o menino 2 também sai de casa e eles se encontram exatamente aqui. Então, o que encontro é esse aqui? É o encontro do casal A, que é a menina 3 e o menino 2, tá? Então, é exatamente desse jeito aqui que a gente coloca cada par ordenado no plano cartesiano. Então, reparem que a gente está usando uma historinha boba para ajudar a decorar, para ajudar a aprender. No entanto, a gente já está colocando cada parzinho no lugar certo, dentro do plano cartesiano, tá bom? Vamos para o próximo exemplo. O outro ponto, um ponto B, ou par ordenado B. A menina -2 quer encontrar o menino 3. Então, a menina -2 sai de casa, o menino 3 sai de casa. E onde acontece esse encontro? Bem aqui nesse cantinho. Mas esse cantinho, esse encontro, é o encontro de qual casal? Do casal B, tá? Todas as vezes que a gente representar um par ordenado no plano cartesiano, a gente precisa colocar qual par ordenado é aquele. E como que a gente coloca? Escrevendo o nome dele? Não, você não precisa escrever tudo. É o par ordenado menina -2, menino 3. Não, não precisa escrever isso. É só colocar a letrinha que representa ele, tá bom? Próximo exemplo, par ordenado C. O par ordenado C é a menina 4 e o menino -3. Então, a menina 4 sai da casa dela, o menino -3 sai da casa dele e eles se encontram. Que encontro é esse aqui? Quem está se encontrando aqui? O casal, ou o par ordenado C, tá? E o último exemplo, exemplo D. A menina 2 e o menino 0. Então, a menina 2 fica na casa dela esperando, o menino 0 vai até a casa dela. Onde acontece o encontro? Na casa da menina 2. E qual é esse encontro? Quem que está se encontrando aqui? É o casalzinho D. Tá bom? Então, agora já ficou com mais cara de matemática, certo? Ok? Então, agora a gente vai entender quais são as definições da matemática. Então, a gente já aprendeu a matéria. Agora a gente só precisa aprender as definições da matemática mesmo, tá bom? Então, o plano cartesiano, ele é feito com dois eixos. Então, na verdade, as ruas onde moram as meninas e os meninos, o nome oficial são eixos. Então, nós temos o eixo X, então não é uma rua, é um eixo. Eixo que a gente chama de X. E esse eixo X, ele recebe o nome de abscissas. Então, todos os números que fazem parte desse eixo X aqui, eles são chamados de abscissas, tá? E o segundo eixo é a Rua dos Meninos. A Rua dos Meninos é o eixo Y, tá? Então, nós temos o eixo X, que são as abscissas, e nós temos o eixo Y, que são as ordenadas, tá? Ai, Pro do céu, como é que eu vou decorar esse negócio? Eu tenho um jeito muito simples.
olha só. A Rua das Meninas não tinha um nome mais perfeito para ela receber, porque olha que nome difícil. Abscissa é bem a cara de menina mesmo, complicada, difícil, enjoada. Então, as meninas receberam um nome assim, impecavelmente impecável. Combina com elas. Então, a Abscissa, que é o nome difícil, é o das meninas, é o da Rua das Meninas. Ah, Pro, legal. Então, os meninos ficam com a ordenada? Sim. Vocês já viram alguém receber mais ordem do que os meninos das meninas? Então, esse nome também combinou muito bem. Então, ordenada é dos meninos e a abscissa é das meninas. Eu aposto que agora vocês não vão esquecer mais. Principalmente quando vocês começarem a chamar as meninas de abscissas. Isso acontece muito. E aí, para descontar, a gente chama os meninos de ordenados. Não tem problema, tá? Bom, mas fora as brincadeiras, que claro que isso tudo é uma brincadeira, vocês precisam sim decorar, tá? Que o eixo X é o eixo das abscissas e que o eixo Y é o eixo das ordenadas, tá bom? Bom, o par ordenado será sempre a ordem primeiro X, depois o Y. Ô, Pro, eu gostei mais da historinha do negócio lá de ser primeiro menina, depois menino. Tudo bem. Você lembrando que a menina é o X e o menino é o Y, tudo bem. É indiferente se você pensa menina e menino ou X e Y. Você só precisa entender isso aqui, tá bom? Isso é importante. Bom, então o par ordenado, X, Y. Lembrando, o nome é par ordenado porque a ordem dos números faz toda a diferença, tá? Então, vamos para um exemplo, só para vocês entenderem o quanto faz diferença. Então, imagine um ponto A, onde a abscissa é o 3 e a ordenada é o 2. Então, a abscissa é o X sai da casa dele, o 2 sai da casa dele, e este par ordenado A fica exatamente ali naquele lugar. Esse é o ponto A, tá? Então, reparem, o ponto A, o X é o 3, o Y é o 2. Ou seja, a menina é o 3, o menino é o 2, tá bom? Bom, e se eu inverter? O ponto B, a menina agora é o 2 e o menino é o 3. Ou seja, o X é o 2 e o Y é o 3. Reparem que parece o mesmo ponto, mas eles estão invertidos. Será que eles ficam no mesmo lugar? Vamos ver? O X2 sai da casa dele, o Y3 sai da casa dele, e olha onde fica o encontro do ponto B. Ou seja, esse ponto, ele não é o mesmo ponto que esse. E isso significa que esse ponto é diferente desse. Então, a ordem aqui, ó, dos números faz toda a diferença. E é por isso que o nome é par ordenado, tá? Gente, eu já vi muito exercício de vestibular, por exemplo, fazer essa pegadinha aqui com o aluno. Colocar um ponto, colocar outro ponto, e aí no gráfico fazer um ponto só e dizer que os dois estão no mesmo lugar. E muitos alunos caem nessa pegadinha boba desse jeito, tá? Porque se vocês forem pensar, essa matéria não é difícil. É só prestar atenção. É até divertido ficar fazendo os encontrinhos aqui, ó, dos meninos com as meninas. Agora,
se não prestar atenção, como tudo na matemática, se não prestar atenção, vai errar mesmo, não vai ter jeito, tá bom? Um outro exemplo, o ponto C. A menina, o x é o 0, o y é o 4. Então, o x0 sai da casa dele e vai encontrar o 4 lá na casa dele. Onde acontece o encontro do par ordenado C? Acontece bem aqui. Então, é aqui que ocorre o encontro do x igual a 0 e y igual a 4. Algumas outras informações importantes. Então, uma das informações muito importantes que a gente precisa saber é a divisão em quadrantes. Então, eu tenho o eixo das abscissas e tenho o eixo das ordenadas. O que é essa divisão em quadrantes? O plano cartesiano ele foi dividido em 4 pedaços. Então, olha só, esse pedaço aqui a gente chama de primeiro quadrante, tá? Esse pedaço aqui, segundo quadrante. Esse, terceiro quadrante. E esse, finalmente, quarto quadrante. Ô, Pro, eu tenho que decorar isso aqui também? Tem. Você tem que saber qual é o primeiro quadrante, qual é o segundo, o terceiro e o quarto. Tá bom? Você tem que saber, você tem que decorar, certo? Se ficar difícil de decorar, lembra. O primeiro quadrante é onde os dois são positivos, tanto o x quanto o y, tá? Aí depois que você fez o primeiro quadrante, é só você ir completando os outros, ok? Então, o primeiro probleminha. Represente os pontos B, que é x2, y2, C, que é x3,5, y menos 3,5, e D, que é x0 e y0, no plano cartesiano. E depois ligue-os formando um polígono, para descobrir que polígono que vai formar. Então, qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? O eixo das abscissas, o eixo das ordenadas, o eixo x e o eixo y, tá? Sempre começa assim. Bom, então agora vamos começar colocando o ponto B. Então, a menina 2 sai da casa dela e encontra o menino 2. O encontro do ponto B é aqui. Então, esse é o B. Aí, o C é a menina 3,5. Então, reparem, eu coloquei o 3 e eu coloquei o 4. Onde vai estar o 3,5? Exatamente aqui no meio, tá? Então, a menina 3,5 sai da casa dela e vai encontrar o menino menos 3,5, que está aqui embaixo. E ele sai da casa dele também. O menos 3,5 também está entre o menos 3 e o menos 4, tá? Onde vai acontecer o encontro do ponto C? Bem aqui. Esse é o encontro do ponto C, tá? E olha que engraçado, o ponto D, o par ordenado D, é o x0 e o y0. Lembra que eu falei para vocês que as únicas pessoas que moravam juntas era a menina 0 e o menino 0? Então, para acontecer esse encontro aqui, ó, eles nem precisam sair de casa. Onde vai ser o encontro desses dois? Exatamente no encontro das duas ruas. Exatamente onde eles moram, tá? Pessoal, muito cuidado aqui. A casinha do 00 é exatamente em cima desse encontro mesmo. Não é nem um pouquinho para cima, nem um pouquinho para baixo, nem um pouquinho para o lado. É exatamente onde os dois eixos se encontram, tá?
Esse encontro do 0, 0 é o que a gente chama de origem. Origem do plano cartesiano. Tudo começa aqui, tá bom? Bom, então, ali naquele lugarzinho está o par ordenado D. Agora, o exercício quer que a gente ligue os 3 pontos para ver que figura vai formar. Então, nós formaremos um triângulo, tá bom? Ô, Pro, pode formar qualquer figura no plano cartesiano? Qualquer figura, tá? Vai depender de quais pontos foram entregues aqui em cima, certo? Uma observação bem importante agora, muito importante. Quando a gente vai desenhar um plano cartesiano, as regras para desenhar são as mesmas de desenhar reta numérica. O espaço entre um número e outro tem que ser sempre igualzinho, tá? Nunca você pode pular um espaço aqui, aí outro espaço aqui, nunca, tá? Então, no plano cartesiano, a gente tem que escolher uma medida e fazer sempre a mesma medida de um número para o outro. Igualzinho quando a gente desenhava uma reta só, que a gente chama de reta numérica. Lembra que nós fizemos várias no início do ano. A regra é a mesma, só que agora vocês vão ter que desenhar uma reta na horizontal e outra reta igualzinha na vertical, tá bom? Então, o polígono que formou será um triângulo, certo? Bom, nesse exemplo 2, ele pede para que você escreva as coordenadas. Professora, pelo amor de Deus, o que é coordenada? É o par ordenado, tá? Então, escreva quais são os casaizinhos de cada ponto das figuras indicadas no plano cartesiano. Então, eu tenho um plano e tenho uma figura. Quais são as coordenadas de cada pontinho aqui, ó? Quem é que está fazendo esse encontro para montar essa figura? Então, vamos ver? Quem é o ponto A? Bom, então eu vou ter que descobrir quem é o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D, tá? Vamos começar então pelo ponto A. Então, o ponto A é: a menina 2 foi encontrar o menino 2. Então, o ponto A é 2 e 2. x2, y2, tá? A menina, quem é o ponto B? O ponto B é: a menina 3 foi encontrar o menino 2. Então, o ponto B é 3 e 2, tá bom? Quem vai ser o ponto C? Bom, o ponto C é a menina 1,5, porque está entre o 1 e o 2, exatamente, tá vendo? E quem é o namoradinho dela? É o 0, porque eles estão exatamente na casa da menina 1,5. Isso significa que o namoradinho dela é o 0, tá? Ele saiu da casa dele e veio namorar na casa dela, ok? E o pontinho D, quem vai ser? Bom, o ponto D, a menina, é o 3,5, porque está entre o 3 e o 4. E quem é o namoradinho dela? É o 0, tá? Porque ele saiu da casa dele e veio encontrar com ela aqui na casinha dela. Tudo bem? Então, essas são as coordenadas dos pontos que estão formando esta figura aqui, certo? Bom, agora chegou a vez de vocês. Então, peguem a lista de exercícios, caprichem, lembrem-se sempre, vocês precisam fazer todos esses planos cartesianos com o uso de régua, tá? Não pode desenhar de qualquer jeito,
tem que ter régua, tem que ser medido. Plano cartesiano é algo muito sério. Depois, nos anos seguintes, a gente vai aprender construções gigantescas no plano cartesiano, construções de gráficos, e essa distância, esse detalhe é muito importante para os anos futuros, tá bom? Beijos, até a próxima aula!